Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje nessa aula sobre a influência do sistema capitalista na construção do espaço geográfico internacional. Vamos discutir as diferentes fases do sistema capitalista e como essas fases impactaram na construção e na dinâmica do espaço mundial que nós temos hoje. Então, a gente começa mostrando, apontando que o capitalismo ele é dividido em algumas fases. Fase, capital, fase do capitalismo comercial, capitalismo industrial, financeiro e capitalismo informacional. No capitalismo comercial, nós temos aí um desenvolvimento dessa fase que se deu entre o século XV e o século XVIII. Essa fase ela foi marcada, pelo período das chamadas grandes navegações oceânicas, onde portugueses e espanhóis foram os primeiros a se lançarem, em busca das chamadas rotas comerciais, em busca do estabelecimento, de trocas comerciais entre metrópoles e colônias. Tá? Então, como a fase é centrada no estabelecimento de trocas, isso dá a noção, em termos de nomenclatura, desta fase. A fase é de capitalismo comercial, porque o acúmulo de capitais se dá através das trocas comerciais estabelecidas. As nações europeias passam a enviar para os países, para as colônias, produtos manufaturados e recebem em troca chamadas matérias-primas. Tá? Esse período ele tem como característica o fato de ser marcado pelo advento do mercantilismo. O mercantilismo é uma doutrina econômica que prega que um Estado só é forte se ele vender muitas mercadorias. Para que ele seja um Estado forte, ele tem que ser superavitário. Então é necessário exportar mais e importar menos. Mercantil, vem também de comércio, tá? De mercantilização de atividade comercial. O acúmulo de capitais nessa fase vai se dar nas intensas trocas, sendo que as nações que vendessem mais, que tivessem mais superávit na balança comercial, elas teriam mais acúmulos de capitais dentro desse contexto. Além da questão econômica, nós tivemos, nesse período, um predomínio do absolutismo, em termos políticos. Tá? O absolutismo ele tinha como característica um poder centralizado nas mãos dos monarcas, dos reis e rainhas. Tá? Então eram eles que definiam as rotas comerciais, que patrocinavam as esquadras, que iriam viajar pelo mundo inteiro levando essas mercadorias. Tá? Então, um dos pressupostos do mercantilismo para o enriquecimento das nações é que eles deveriam diminuir as importações e aumentar essas exportações. Deveria haver sempre um crescimento da venda de mercadorias pelas nações, porque isso traria possibilidades de acumulação de riquezas. Tá? A fase comercial é marcada por essas intensas trocas, mas havia uma interferência muito grande dos monarcas. Isso acabou levando a alterações posteriores a partir de problemas com a burguesia, que era uma classe emergente que realizava, nesse momento, a troca de mercadorias, as grandes navegações oceânicas pelo mundo. Então, essa relação, no capitalismo comercial, a relação era marcada pela troca entre metrópole e colônia. No caso de Portugal, que era a nossa metrópole, eles enviavam para cá produtos manufaturados. E ofertavam, em troca levavam do nosso país gêneros tropicais. Inicialmente pau-brasil, depois cana-de-açúcar, nós tivemos o gado, metais preciosos, Inclusive, essa era também é marcada pela chamada era do metalismo. Eram fortes as nações que acumulavam muitos metais preciosos. Daí o interesse dessas grandes potências, dessas metrópoles, desculpem, em buscar os chamados metais preciosos, ouro e prata. E saíram atrás de ouro e prata no mundo inteiro. No Brasil, em especial, não conseguiram encontrar inicialmente, mas depois, já no Brasil, ali, Império, começaram a extrair muito ouro e prata do nosso território. Tá? Então, o pacto colonial era esse, as colônias enviavam gêneros tropicais disponíveis e recebiam em troca produtos manufaturados, industrializados. Começa aí uma divisão internacional do trabalho, com desigualdade para as colônias e com
com uma vantagem larga para os países desenvolvidos. Tá? Essa relação metrópole e colônia vai gestar, por exemplo, o surgimento de países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. A fase industrial, na fase comercial, ela vai até o início do século XVIII. No século XVIII, nós temos uma mudança muito grande no mundo, que ocorre a partir do fenômeno que a gente chama de Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, há uma mudança em todos os cenários. Mudança nas artes, na ciência, na forma de produzir, há uma especialização do trabalho, né? Há processos totalmente diferentes. Há um aumento da produção dentro desse contexto por conta da máquina, surgimento da máquina a vapor, que depois se transformou em máquina movida a energia elétrica, né? Ou a queima do motor de combustão. Tá? Então, com a Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, nós temos aí um cenário agora diferente, uma nova fase. O acúmulo agora de capitais não vai se dar mais na fase comercial, de trocas de mercadorias. O acúmulo agora vai se dar na fase industrial. O lucro vai advir de outra atividade que não apenas a troca de mercadorias em si. Tá? Então, essa fase ela é marcada por uma característica interessante, que é o predomínio da técnica no espaço. As máquinas passam a ser introduzidas, né, no espaço. Isso vai gerar uma aceleração das transformações espaciais. E a gente pega o exemplo da Inglaterra, de Londres, que foi uma cidade que explodiu em termos de habitantes durante a Revolução Industrial, que a técnica esteve presente. Houve a introdução de máquinas nas fábricas e máquinas também realizando obras, tanto na cidade quanto no campo. Haja visto que houve uma revolução agrícola paralela à revolução industrial. Tá? Então, esse período foi marcado por uma intensificação, né, que a gente chama de intensificação de transformação do espaço. O espaço passou a ser modificado de forma muito rápida por meio dessa acumulação de capitais. Outra característica que marcou a Revolução Industrial foi a exploração do trabalhador. Né? O lucro agora, né, advinha dessa possibilidade de exploração. Quanto mais houvesse uma exploração do trabalho, né, maior seria a margem de lucro sobre o que era produzido. Então a ideia era dividir o trabalho na fábrica, criar especialistas dentro dessas unidades fabris e fazê-los produzir de forma cada vez mais rápida, gastando menos tempo. Nesse período a gente tem uma padronização da produção, e essa padronização da produção fez com que houvesse uma aceleração dos processos produtivos, pois os empregados começaram a estabelecer atividades repetitivas. E essas atividades repetitivas, elas impactavam diretamente, né, na produção acelerada dentro das fábricas. Então, dentro desse contexto, surge o conceito de mais-valia, né? Karl Marx cria aí, ao escrever o Capital. O conceito de mais-valia diz o seguinte, que o lucro das empresas ele é oriundo da exploração do trabalho não pago. Né? A riqueza que é gerada pelo trabalhador, né, ele participa muito pouco dessa riqueza. Se a gente pegar e se comparar aqui com o Brasil, o salário mínimo no Brasil é um pouco mais de R$ 1.000, né? R$ 1.100, salvo engano. Mas a riqueza que é gerada pelos funcionários para a empresa é muito superior, né, a esse valor de salário pago. Tá? Então, boa parte dos lucros, né, de uma empresa, da classe empresarial, ela passa a ser oriunda da exploração do trabalho, como aponta Marx, através do conceito de mais-valia. A exploração desse trabalho, a quantidade de riqueza gerada e não transferida para o trabalhador, vai gestar, né, um acúmulo de capitais, né, para os industriais. A doutrina econômica aqui agora é o liberalismo, já com diferenças aí bem claras em relação ao absolutismo. Aqui o poder é dividido, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Né? Não há poderes absolutos em torno dos monarcas, as monarquias começam a cair, surge o sistema presidencialista ou parlamentarista. E o liberalismo vai pregar o quê? Que as empresas tenham liberdade, que não haja intromissão do Estado na economia. Começa a nascer aqui o conceito de Estado mínimo, começa a nascer aqui o conceito de que o Estado deve ser menor, porque a função produtiva deve ser feita pelas empresas. Né? Então começa a ascender a burguesia. A burguesia seria a classe de comerciantes que não era nobre, que não tinha poder, né, pela hereditariedade, mas passava a ter um poder econômico. Então pressionava os diversos organismos, né, o Estado em si, a adotar medidas menos centralizadoras, né, a adotar medidas
que, que focassem apenas, né, em questões, na definição das políticas públicas. Questões produtivas deveriam ser destinadas, por exemplo, para essa classe que emergiu, a burguesia. Tá? Começa aí também a chamada corrida imperialista. Que foi a corrida imperialista? A busca de colônias do mundo. As nações que já haviam se industrializado, como a Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, começaram a buscar, né, colônias por todo o mundo, né, para instituir os chamados, a divisão internacional do trabalho, tá? E aí essas colônias passam a constituir-se como países subdesenvolvidos, países com alto índice de exploração por essas potências imperialistas. A ideia era buscar mercados consumidores, era ampliar, já que a produção era cada vez maior e haveria necessidade de buscar mercados fora, né, da Europa, fora da América do Norte, né, fora da Ásia, onde essa industrialização já avançava de forma considerável. E aí eu coloquei algumas imagens que retratam esse período da fase industrial. Na fase industrial, o lucro advém, né, do aumento da produção, da aceleração da produção através das máquinas, mas ao mesmo tempo da exploração do trabalho. Né? Eu coloquei uma chart aqui que representa muito bem isso. A riqueza gerada pelo trabalhador está sendo representada por esse saco, que é enorme atrás, né? Mas o que ele recebe é uma parte ínfima. Tá? Então, o empresário ele acaba, né, tendo acesso a um capital maior que não é transferido para esse trabalho. Então, o conceito de mais-valia se aplica muito bem aí nessa charge. Mais-valia é, o trabalho, é um conceito que está vinculado à realização de riqueza sem a participação dessa riqueza. Trata-se da exploração do trabalho, né, pelo empresário que não repassa os recursos da riqueza gerada pelo trabalhador, né, a este profissional. Tá? Então, mais-valia é um conceito que está vinculado à exploração, ao acúmulo de riqueza a partir da exploração do trabalho. O que ele gera como riqueza, ele não consegue, né, ele não é repassado a ele. Tá? Aqui uma chart que mostra, né, o outro lado dos empresários. Eles reclamam que a carga tributária no Brasil é elevada de impostos. Isso acaba dificultando, por exemplo, a geração de empregos. É uma pauta liberal, é uma pauta que os empresários sempre é, procuram pressionar o governo a partir da necessidade de diminuição dessa carga, que são os impostos, né, e os encargos trabalhistas. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma fábrica que mostra chamada esteira rolante, onde as mercadorias vão passando e há uma divisão de trabalho estabelecida entre os funcionários para acelerar esses processos produtivos. O capitalismo financeiro é a terceira fase, né? Ele começa aí no século XX, né? Já temos uma delimitação aqui de um outro período. O capitalismo industrial inicia no século XVIII, com a Revolução Industrial, mas já no século XX a gente tem um outro quadro, um outro cenário. No século XVIII, quando surgiram as fábricas, houve um processo de competição muito elevado entre as empresas e as nações. Isso fez com que houvesse o agigantamento de algumas empresas, surgindo as chamadas corporações. Né? Então, há um agigantamento de empresas porque muitas empresas cresceram tanto, acumularam tanto capital, começaram a engolir as menores, se tornando empresas gigantes. Exemplo disso, a Coca-Cola, Sony, Toshiba, né, a Volkswagen, né, são exemplos de grandes corporações mundiais típicas do capitalismo financeiro. Elas cresceram tanto que, né, engoliram outras empresas. Né? O Google, que é a maior empresa de comunicação, né, do mundo. Então, são empresas que passaram a crescer bastante e inauguraram uma nova fase, a fase do capitalismo financeiro. Qual é a marca dessa fase do capitalismo financeiro? O capitalismo financeiro ele tem como marca o seguinte: a introdução do grande capital no processo produtivo, e esse grande capital ele passou a ser introduzido principalmente pelo setor bancário. O que é que aconteceu no século XX? O setor bancário, que tinha dinheiro de correntistas, começou a investir o dinheiro dos bancos no setor produtivo. Com isso, houve um aumento da produção, houve uma modernização tecnológica. E essas empresas que recebiam dinheiro do capital bancário, à medida que elas cresciam, elas iam engolindo novas empresas. Tá? Então, é a era das grandes corporações, dos monopólios e oligopólios, que é uma das características da fase do capitalismo financeiro, ou também chamado de capitalismo monopolista.
Por que monopólio? O monopólio é quando uma empresa domina todo o mercado. Por exemplo, a Microsoft já foi acusada, né, de dominar o mercado sozinha de comunicações. O Google, né, detém a maior parte da fatia da comunicação da internet no mundo. Então, formam verdadeiros monopólios. Além do monopólio, quando não existe um monopólio, quando são duas ou mais empresas que dominam um determinado setor, aí nós temos a formação de oligopólios, tá? O setor de transportes nas capitais é um exemplo de oligopólios. O domínio do transporte de capitais como Teresina, né, São Luís, Fortaleza, gira em torno de 5, 6, 7, 8 empresas. É um número muito pequeno que não estimula a concorrência. Isso gera problemas outros para a população, né? Prejuízos, como a falta de concorrência vai gerar uma disputa menor e isso vai incorrer em preços mais elevados para o consumidor final. Tá? Então, a fase do capitalismo financeiro é aquela em que as pessoas lucram não na produção, não na troca de mercadorias, elas lucram na especulação. Né? É a fase em que se ganha dinheiro especulando os mercados, investindo, por exemplo, nas bolsas. O sujeito pega um dinheiro que iria comprar uma casa, joga na bolsa e especula, né? Sempre em busca de juros elevados, de, né, empresas que tenham uma boa performance no mercado. Quanto maior a performance dessas empresas no mercado, maior a possibilidade de lucros, né, do capital investido. Ou se investe diretamente, né, em processos produtivos das empresas, esperando que elas se agigantem e engulam empresas menores. Tá? Daí o nome dessa fase do capitalismo ser de capitalismo financeiro ou monopolista, que é uma formação de monopólios e oligopólios. Nessa fase, no século XX, que inicia aí em 1901, a partir de 1901, nós temos o advento de novas tecnologias, como a robótica e a biotecnologia, que vão mudar totalmente os processos produtivos. O advento da robótica e biotecnologia começa ali a partir dos anos 70, com a revolução técnico-científica informacional. Isso vai gerar, né, a terceira revolução industrial. Isso gesta também uma nova divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? É a troca de mercadorias entre as nações. Né? Quem avança na robótica e na biotecnologia, robótica é a produção através de robôs, biotecnologia é a tecnologia do melhoramento genético. Quem avança nesse sentido passa a vender produtos de industrialização complexa. Quem não consegue acompanhar esses processos passa a vender produtos industrializados simples. Por exemplo, o Brasil. A maior pauta do Brasil de exportação são de commodities, né? Que são commodities, são mercadorias, produtos agrícolas ou minerais, né? Que têm seu preço negociado, né? nas, nas bolsas de valores. Então, a soja é uma commodity, o preço dela é negociado em Nova York, né? Para o mundo inteiro. O petróleo é uma commodity, né? O suco de laranja, o café, né? O algodão, o milho. Então, nós passamos a vender esses tipos de produto. Hoje o Brasil avançou um pouco mais na industrialização. Ao invés de vender a soja in natura, vende, né, o farelo da soja, vende o óleo, né, vende a margarina oriunda desse produto. Ao invés do café em grãos, o café solúvel, mas ainda são produtos que, quando comparados com os produtos como computadores, aviões, né, melhoramento genético, produção de vacinas, tem um valor muito baixo em termos comerciais. Então, a vantagem é para quem vende produtos industrializados complexos, quem vende produtos industrializados simples ou matérias-primas, né, tem uma relação de dependência diretamente com esses países. Tá? Então, isso culminou com a modernização do espaço, essa fase financeira. E essa modernização do espaço é típica do meio técnico, científico e informacional, né, que vai ser característico da fase que nós vamos já falar. Tá? Então, no capitalismo financeiro, a gente tem uma artificialização do meio. O meio se torna totalmente artificial, cada vez mais com técnicas, com a introdução de máquinas, e esse meio passa a ser modificado constantemente a partir da introdução dessas novas tecnologias. Aqui nós colocamos uma imagem, né, que retrata a divisão internacional do trabalho, né, desde o século XVI, na fase comercial, até a fase informacional. Na primeira fase, nós repassávamos para as metrópoles
produtos industrializados simples, ou matérias-primas, perdão, tá? E as metrópoles repassavam para nós os chamados manufaturados. Com a Revolução Industrial, nós temos a vinda de produtos industrializados e o envio continuado de produtos agrícolas, de produtos primários, tá? Quando nós temos aqui a fase monopolista, os países industrializados já alcançaram um novo status de industrialização. Eles passam a enviar para nós produtos industrializados, né, complexos, e nós recebemos e nós passamos a enviar para o mundo desenvolvido as chamadas commodities, né, ferro, aço, café, né, produtos que tinham um valor maior que os produtos agrícolas simples, mas ainda numa relação de dependência muito grande, como desenvolvido. E agora, na fase informacional, nós vamos ainda destacar, os países desenvolvidos enviam produtos industrializados complexos, aviões, computadores, softwares, né, vacinas, e nós enviamos para o mundo desenvolvido, né, produtos industrializados simples, né, produtos primários já transformados, uma tecnologia que eles não desejam mais produzir e transferem para o mundo subdesenvolvido. E aqui eu coloquei alguma imagem com empresas brasileiras que monopolizam determinados setores, formam oligopólios, como a Sadia, Perdigão, né, que formam verdadeiros monopólios na área do setor eh, de carnes, né, de derivados desses produtos, tá? Que inclusive atrapalham a competição, a concorrência. Mostram que eles são empresas gigantes do setor e que as demais têm dificuldade de concorrer, né, com essas empresas. Né? Típico da fase financeira, né, típico da fase monopolista ou de formação de oligopólios.